Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês mais uma vez. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero ler com vocês aqui a parte B do versículo 26. Atos 11, versículo 26, a parte B. Diz assim, está escrito assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amados, eu quero falar um pouco sobre essa palavra, cristãos, que virou uma palavra tão falada ultimamente, né? Todo mundo agora resolveu denominar-se cristãos. Até pessoas de outras religiões, elas estão se denominando cristãs. Eu conversei outro dia com uma moça que é de uma outra religião e ela disse que eles são cristãos. E na hora assim eu fiquei olhando para ela assim, nem respondi, sabe? Fiquei pensando naquilo, né? Aí ela trocou de assunto rápido, não deu nem tempo de eu responder, mas eu fiquei pensando sobre aquilo. Aí eu fui estudar a religião dela, né? E fiquei pensando o que passa na cabeça da pessoa para ela dizer que ela é cristã, se a religião dela não segue os preceitos de Cristo, né? Então eu fui ver a palavra cristão, e eu gosto bastante de estudar os originais. Então eu fui ver a palavra cristão aqui no grego, né? Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra cristãos no Novo Testamento é a palavra cristianos, que significa seguidor de Cristo, ou seja, alguém que segue a Cristo. E daí eu fui procurar aqui, em sequência, falei, bom, cristão é um seguidor de Cristo. Então vamos descobrir aqui o que é um seguidor, o que significa seguir a Cristo, aqui na própria Bíblia, né? Fui pesquisar aqui no aplicativo de línguas aqui. Deixa eu só botar o Novo Testamento aqui. Aí tá aqui, o primeiro que apareceu, Mateus 4:1. Não, perdão. Não foi o primeiro que apareceu. Eu quero ler... Peraí. Aqui. Lucas 9:57. Perdão. Tá escrito assim, ó. Indo eles a caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ali em Lucas alguém estava falando para Jesus, né? Que eu vou te seguir para onde quer que fores. Então a gente viu que cristãos é cristianos, né? Seguidor de Cristo. E o que é um seguidor de Cristo? Aí eu fui aqui na palavra, né? Seguir-te, ver o que é seguidor, né? A palavra é akoloteio. Significa seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo. Juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser um discípulo. Então, cristão significa cristiano, vamos voltar, que é um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo significa juntar-se a alguém, tornar-se um discípulo. Então, nós voltamos para a origem, né? O que é um discípulo? Vamos colocar aqui a palavrinha discípulo. Vamos lá pesquisar Novo Testamento. Vamos aqui em qualquer passagem. Pode ser essa aqui mesmo. Aqui. Mateus 5:1 diz assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aí eu vou apertar aqui, ó, discípulos. Vamos ver no grego o que é discípulos. Aí diz aprendiz, pupilo, aluno. Então, o que a palavra cristão significa? Alguém que é seguidor de Cristo, né? E daí vemos que seguidor de Cristo é um discípulo. E o que é um discípulo? É um aprendiz, um pupilo, um aluno. Então, ser cristão é mais do que eu dizer, um dia lá atrás, em 1950, eu aceitei Jesus e pronto, nunca mais vivi nada. Aí a pessoa pergunta, você é cristão? Sou cristão. Eu aceitei Jesus em 1950. Tá, mas você sabe o que é cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Você segue Cristo?
Uma pessoa, para seguir a Cristo, ela precisa conhecer a palavra dele, né? Toda a Bíblia, ela fala sobre Cristo. O Antigo Testamento mostra as profecias que iam se cumprir em Cristo, né? O Novo Testamento, ali os Evangelhos, é Cristo na Terra, é Ele mesmo falando. As cartas do Novo Testamento sendo ensinado sobre Cristo, como ser um cristão, né? Quando Paulo ali ensina a igreja. Então, se a pessoa disser que é um cristão, seguidor de Cristo, um discípulo, né, um aprendiz, e ela não conhece a Bíblia, já parou por aí. Ela não pode dizer que ela é cristã. Ou se uma pessoa diz que é cristã e ela vivencia uma outra religião que não... Tem uma religião, amados, que é muito conhecida no mundo inteiro, que é o Espiritismo, e alguns deles se denominam cristãos. E eles usam, inclusive, algumas frases da Bíblia. Então eu fui pesquisar, estudar, não só essa religião, como cientologia, mormons, várias religiões, né, que a gente conhece aí, que dizem que são cristãs. Só que daí, quando você vai confrontar aquelas religiões com as verdades bíblicas, não bate, não condiz. Então eles pegam versículos soltos. Eu estou falando bem português claro, amados, porque assim, existe uma onda de engano muito grande invadindo a igreja e pessoas sendo levadas por essa onda. Pessoas achando que tudo é ser cristão. Ah, não, vou para aquela seita ali, que ali também eles são cristãos. Ah, eles citam a Bíblia. Né? Existe um pregador aí, que diz que é pregador também, que está assim, pervertendo a palavra de Deus. E eu fico assim, abismada, triste, quando eu vejo pessoas que nos acompanham aqui no ministério e que estão se deixando levar por pregadores que falam coisas contrárias à palavra de Deus. Amado, se você é um cristão, se você quer ser chamado cristão, você é um seguidor de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela. É claro que a gente sabe que existe um período em que nós entramos, a igreja, né? Ali no Antigo Testamento foi profetizado a igreja e hoje nós estamos no tempo da igreja, né? Nova aliança. Então, muitas das coisas do Antigo Testamento a gente não vivencia mais, né? Que é a lei. Mas toda a palavra, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se eu não acredito em algumas coisas que está escrito ali, eu pego só algumas partes, então eu não posso me dizer cristão. Né? Eu não posso me dizer cristão se eu nem conheço a Bíblia. Existem muitas pessoas que se denominam cristãs, né? E elas não conhecem a Bíblia. Elas simplesmente, se você perguntar várias coisas ali, elas conhecem só o básico, que é os 10 mandamentos, né? Alguma coisa ali que Jesus falou, o básico. Mas não conhece. Você pergunta das cartas, né? As pessoas não sabem o que está escrito lá. Não sabem o que Paulo está dizendo, o que Pedro disse. Não sabem a maioria das coisas que Jesus disse. Não conhece os personagens do Antigo Testamento. Não sabe o porquê que as coisas aconteceram, não entende tempo. Então, assim, amados, é urgente, né? A gente está vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando, está cada vez mais próximo dessa vinda. E é urgente a gente entender o que é ser cristão e realmente se perguntar, peraí, será que eu realmente nasci de novo? Né? Porque para ser cristão você tem que ter nascido de novo. Né? A nascer de novo é uma nova natureza. Você recebe uma nova natureza. Então você tem que ter novas atitudes. Né? Você é uma nova pessoa. Não pode ser uma pessoa que nasceu de novo e não mudou nada. Aceitou Jesus em 1950 e está aqui em 2023 e não mudou nada. A pessoa continua igual, continua não perdoando, continua brigando com todo mundo, continua sendo maldoso, continua não lendo a Bíblia. E daí a pessoa diz que é cristão. Amados, isso é muito sério, isso é muito urgente. Existem muitas pessoas que naquele grande dia vão ouvir do Senhor, olha, eu não vos conheço. E a pessoa vai dizer, não, mas eu fiz, eu aconteci, né? E Jesus vai dizer, eu não conheço você. Porque muitas pessoas estão se enganando.
se deixando enganar. Amados, a gente tem um manual na nossa mão, físico, né? Que é a Bíblia. E se você não tiver uma Bíblia física, você tem no celular, você tem no computador. Todo mundo hoje tem acesso à Bíblia, né? A gente não vive num país que a Bíblia é proibida, né? Graças a Deus, porque tem países que a Bíblia é proibida. Então a gente vive num país que a Bíblia ela é liberada. Você pode ler onde você quiser a Bíblia. Então não tem desculpa para nós não conhecermos a palavra de Deus. Então a gente precisa realmente parar para analisar isso, amados. Né? Se nós somos cristãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um seguidor das palavras dele, da verdade dele, da moral dele, do jeito dele de pensar, do jeito dele de falar. Né? As pessoas, eu estava até conversando com a irmã Catiane hoje, as pessoas elas querem viver assim, ó, elas querem ter os pensamentos delas, as vontades, elas querem ter as manias, os desejos, e elas querem ir fazendo as coisas e que Deus vá atrás delas abençoando. Não funciona assim, amados. É o contrário. Deus, ele vai te mostrando o caminho e você vai seguindo ele. Não ele vai te seguindo. O que é isso? As pessoas estão invertendo as bolas, estão invertendo os papéis. Eu já ouvi pregador falar que eu escolho meu caminho e Deus vai me abençoando. Deus vai atrás correndo, me abençoando. Já imaginou a cena? Né? Eu escolhendo meus caminhos e Deus correndo atrás de mim? Suando ali, correndo atrás de mim, me abençoando? Não existe isso, gente. É Ele que escolhe os nossos caminhos. Se a gente está escolhendo os nossos caminhos por nós mesmos, também não somos cristãos, porque a palavra diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, a gente precisa, parece uma palavra dura, mas é uma palavra que eu tenho pensado sobre isso, é uma palavra que eu falo com muito temor a Deus, porque a gente precisa realmente voltar para os caminhos, sabe? A gente precisa realmente ser uma igreja genuína. Né? Quando eu digo igreja, não estou falando de templo físico, estou falando de pessoas. Né? Se você está reunido num templo físico, amém, aleluia. Mas nós precisamos ser realmente cristãos, o que o nome diz. Seguidor de Cristo. Né? E para ser um seguidor de Cristo, eu preciso conhecer quem é Cristo. E Deus se revela através da palavra dele. Então, amados, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu acho que é muito urgente essa questão. Eu acho que as igrejas estão se perdendo muito em fazer muitas coisas e deixar a palavra de lado, né? Muitas brigas, picuinhas, muitos desentendimentos, muita competição, muita inveja, né? Acontece de tudo na igreja, né? Acontece de tudo quando tem reunião de pessoas. E a gente vê assim a fé se esmorecendo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E não adianta só ouvir, a gente tem que ser praticante da palavra. Isso é ser cristão. É conhecer a verdade, deixar que essa verdade nos liberte. Isso é ser cristão. Então não adianta a gente ir bonitinho para a igreja todo domingo, né, engraçadinho, cantar, levantar as mãos e não ser um cristão de verdade. A gente precisa ter as atitudes de Cristo. Como que isso funciona? O Espírito Santo habita na gente. Jesus foi, né? Ele voltou para o Pai, mas ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo para que habitasse em nós, para que nós pudéssemos falar genuinamente, eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo. O Espírito Santo habita em mim e ele me capacita. Não é pela minha força, não é pela minha força que eu tenho bons pensamentos, não é pela minha força que eu perdoo as pessoas, é pela força do Senhor que está em mim. Nós precisamos abrir mão das nossas vontades, né, e colocar todo o nosso ser diante do Pai e falar, Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Quão difícil, eu vejo quão difícil é as pessoas elas entregarem tudo para Deus. Geralmente elas entregam uma parte, retêm outra, não, isso aqui não mexe, como se fosse uma casa assim, e você convida Jesus para uma parte dela só, mas naquele cantinho ali ele não pode entrar. Então, amados, que a gente possa raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, orar sobre isso, que a gente possa
ter mais temor, né, com o fato de que somos cristãos, somos representantes de Deus nessa terra, né? Somos o corpo de Cristo. Precisamos, amados, além de tudo, dar o exemplo, não é isso? Então eu espero que tenha ficado entendido aí os significados aí da palavra cristãos, que a gente possa realmente guardar no nosso coração, né? Cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo, aquele que conhece os caminhos do Senhor, o segue, o ama, é seu aluno, é o seu representante. Assim somos nós nessa terra. Então é isso, amados, vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida e a vida de cada um dos meus amados irmãos que está me ouvindo nesse momento, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entender de fato o que é ser um cristão, Pai. E que possamos, Pai amado, tomar posse do significado desta palavra que é um seguidor de Cristo. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, sermos seguidores de Cristo, Pai. Que nós possamos, Pai, conhecer a Tua palavra, Senhor, que é na Tua palavra que o Senhor se revela a nós, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, entregar as nossas vontades, os nossos desejos a Ti, Pai. E que possamos, Pai, fazer somente a Tua vontade, Pai. Que possamos ser exemplos, Pai, nessa terra, Pai. Sabendo, Pai amado, que os dias são maus, Pai. Sabendo, Pai amado, que o Senhor está voltando, Pai. Ah, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos, Pai, a se comprometerem, Pai, contigo, Senhor. A voltarem para os caminhos certos, Pai. Ajuda, Pai amado, dê a eles discernimento, Pai. A vontade de Te conhecer, Pai, prosseguir em Te conhecer, Pai, e conhecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos realmente ser chamados de cristãos, Pai. Sermos seguidores fiéis, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.